o que está em jogo é muito mais profundo do que uma divisão partidária, do que até uma divisão ideológica. O que está em jogo, de fato, é a divisão no Brasil entre barbárie e civilização. Quando a gente fala de segurança pública no Brasil, dada a gravidade do quadro que nós enfrentamos, o que está em jogo é o futuro da democracia e mais, o futuro da civilização no Brasil. Minha condição é sinistra, não posso dar rolé, não posso ficar de bobeira na pista. Na vida que eu levo eu não posso brincar. Eu carrego uma 9 e uma HK. Pra minha segurança e tranquilidade do morro. Se pá, eu sou mais um soldado morto. A violência contra o cidadão tem grande destaque quando afeta pessoas das classes sociais com poder aquisitivo elevado. No imaginário coletivo da classe média, trata-se da violência de marginais contra gente de bem. De que forma as autoridades devem lidar com essa situação? De fato, nós, quando pensamos em crime, de uma maneira geral, a sociedade, quando pensa em crime, a mídia, quando fala em crime, de uma forma geral, pensa no crime do pobre contra o rico, contra o representante da elite ou da classe média. Mas nós sabemos que esse é apenas um tipo de crime. É claro que tem de ser combatido, é claro que todos merecem, têm direito à segurança. A segurança tem que ser um bem democrático, ela tem de valer para todos, até porque se não valer para todos, não vale para ninguém. Mas o crime não se reduz a esse, que é o mais focalizado na mídia. Esse tampouco é o mais importante, do ponto de vista da dinâmica criminal. Eu vou lhe dar um exemplo. A fonte maior dos homicídios dolosos, dos assassinatos, dos crimes mais graves, são os crimes letais, é o tráfico de drogas e de armas. Esse tráfico, na verdade, acaba vitimizando as populações mais pobres, marginalizadas, que estão vivendo na periferia, nas favelas, nas áreas, enfim, abandonadas, com exclusão da cidadania. Por outro lado, o tráfico que mata tanta gente e que se realiza nas favelas ou nas áreas mais pobres, é alimentado pelo crime de colarinho branco. Porque quem trabalha no atacado, quem traz, quem importa as drogas e as armas, são aqueles que falam várias línguas, que falam inglês, que trabalham com administração de forma sofisticada, que usam os computadores, que têm contatos internacionais e que, sobretudo, sabem como lavar o dinheiro. Os moradores das favelas do Rio de Janeiro, das periferias de São Paulo, vivem sob uma dupla tirania, um duplo despotismo, vivem uma situação de terror. A situação é tão grave que nós não podemos sequer dizer que no Brasil, de fato, vigora a democracia, porque a democracia não chegou até essas áreas. Mesmo a democracia na sua dimensão estritamente formal, quer dizer, aqueles direitos elementares, aquelas liberdades básicas, o direito de ir e vir, de se expressar, de se comunicar, de falar com liberdade, de se organizar, de participar politicamente, esses direitos não vigoram nessas áreas. Por quê? Porque há a imposição tirânica de um código arbitrário por parte dos traficantes. Ligado na polícia, bolado com os alemão. Disposição 100% até o osso. Tem mais um pente lotado no meu bolso. Qualquer roupa agora eu posso comprar. Tem um monte de cachorra querendo me dar. Por outro lado, a polícia, quando atua aí, de uma maneira geral, que há excelentes policiais, trabalhadores, honestos, etc., mas muitas vezes, muito frequentemente, a polícia, quando atua nessas áreas, acaba agindo com mais arbítrio, com mais violência, ampliando o terror que se impõe, que se abate sobre as camadas populares, sobre esses moradores dessas áreas mais pobres. Nós sabemos que bilhões de dólares originados de atividades ilícitas são lavados todos os anos no Brasil. Talvez mais grave do que a origem desse dinheiro, o fato é que ele próprio ajuda na sustentação do crime. Como a política de segurança deve enfrentar essa situação? Esse é um problema da maior gravidade e eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, contando alguma coisa que é difícil de acreditar.
Eu mesmo não acreditaria se eu não tivesse visto. Vocês sabem que nunca houve, até 1999, uma agência policial, uma unidade policial voltada para a investigação da lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Vocês já pensaram o que isso significa? Isso significa que o Rio de Janeiro sempre adotou a política de guerra nas favelas. Política que vitimou tanta gente inocente, tantos policiais também, e que foi absolutamente insuficiente, foi absolutamente ineficaz, claro, porque matava os meninos do morro, os meninos do tráfico, os meninos eram substituídos no dia seguinte como peças de reposição, e o ciclo se reproduzia indefinidamente. Nós montamos em 1999, quando eu estive no governo do Rio de Janeiro, uma unidade policial, que na verdade não era apenas policial, e não pode ser apenas policial, era multissetorial, interdisciplinar, envolvendo representantes de vários setores, de Secretaria de Fazenda, do Banco Central, da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria-Geral da Justiça, da Polícia Civil, evidentemente. Vários setores ali se representavam, vários profissionais, trabalhando no sentido de começar a levantar esses canais clandestinos que, na verdade, são as fontes fundamentais do nosso problema maior, que é o tráfico de armas e de drogas, que eles estão sempre casados. De modo que é indispensável focalizar a questão da lavagem de dinheiro com todas as suas conexões internacionais. Isso significa uma mudança de postura, uma reorientação de estratégia, uma mudança de foco. Feio, esperto com uma cara de mal. A sociedade me criou, mais um marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. Feio, esperto com uma cara de mal. Para uma juventude sem perspectiva e sem ocupação, vulnerável aos apelos da droga, da contravenção, da violência e dos crimes, que propostas existem para que elas não sucumbam a essa situação? A gente tem visto que os meninos, em geral são homens, são meninos, a partir dos 12, 13 anos, muito jovens, no Rio de Janeiro, nas favelas, nas periferias, começam a se envolver com o tráfico de drogas e de armas. A gente vê meninos armados com 12, 13, 14 anos. Esses vão morrer logo ali na frente, com 17, 18 anos, não vão passar dos 25. Se chegarem com muita sorte, vão até os 29. Então é um destino curto, muito doloroso, muito sofrido, é uma glória vã, efêmera, aquela da vitória armada, potente, é uma experiência da virilidade precoce e perversa. Esses meninos, em geral, são aqueles meninos negros e pobres que, circulando nas ruas do Rio de Janeiro, são invisíveis. Seria diferente se eu fosse Mauricinho, criado a sustagem em Leitinho, colégio particular, depois faculdade. Não é essa a minha realidade. Sou caboquinho comum, com sangue no olho, com ódio na veia, soldado do mundo. Às vezes a melhor estratégia, a única estratégia disponível para esses meninos é afirmar a sua presença pelo recurso à mão. O recurso possível é a imposição do medo sobre o outro. Então, se eu sou um menino invisível, eu posso me tornar presente, eu posso me tornar visível na medida em que eu cause medo a alguém. Essa pessoa, então, me vê. Eu sou a fonte de um sentimento. Eu causo um sentimento, eu causo medo. E, portanto, eu ganho presença. Então, nós não podemos simplesmente propor a matança desses garotos, o genocídio, a violência contra eles. Ao mesmo tempo, nós temos de agir contra eles, porque eles estão armados e se tornam um perigo. Mais do que um perigo, eles próprios se tornam algozes da comunidade. Então, nós temos de agir. Mas essa ação repressiva não pode ser unilateral. Nós temos de oferecer uma solução que incorpore a dimensão simbólica, subjetiva, afetiva, cultural, portanto, e que incorpore a dimensão social. Não só oferecendo emprego, isso é muito pouco. Claro que emprego, educação, formação profissional, mas isso é muito pouco. Porque esses garotos não querem ser engraxates do nosso sapato. Eles não querem pintar as nossas paredes, as nossas casas. Eles não querem ser mecânicos dos nossos carros, como seus pais. Eles viram a que conduziu esse destino. Eles não querem se incorporar ao processo nessas posições subalternas e conhecidas. Eles querem internet, eles querem teatro, eles querem televisão, eles querem ser grandes jogadores de futebol, de vôlei. Então, um trabalho social de incorporação dessa garotada
necessariamente depende da nossa sensibilidade para a dimensão subjetiva que está envolvida aí. Porque antes da fome, há uma outra fome, uma fome interior, que é a fome de existir. E a gente só existe na sociedade se a gente é reconhecido pelo outro. Um pelo poder, dois pela grana. Tem muito cara que entrou pela fama, plantou na boca tendo outra opção. Não durou quase nada, amanheceu no valão. Porque o papo não faz curva, aqui o papo é reto. Ouvi isso de um bandido mais velho, plantado aqui, eu não tenho irmão. A Federação de Sindicatos de Engenheiros, além de cumprir com a sua função básica de organizar e apoiar os sindicatos que a constituem em todo o Brasil, tem procurado participar do debate das principais questões da sociedade brasileira, visando a construção de um novo modelo de desenvolvimento voltado ao atendimento básico das necessidades da população. Habitação, saneamento, saúde, educação, lazer e trabalho para todos são as bases desse novo modelo. Essa fita que você está assistindo, assim como outras que temos ajudado a produzir, buscam levar esse debate ao maior número possível de pessoas. Participe você também desse projeto. Luiz Eduardo, grande parte da população acha que política de segurança, para ser eficiente, tem que ser violenta. Você concorda com isso? Não, não concordo de jeito nenhum. A política de segurança tem de ser eficiente, mas para que ela seja eficiente, ela não pode ser violenta, ela tem de respeitar os direitos humanos. É claro que em algumas circunstâncias a polícia vai ter de se defrontar com o criminoso. Quando o policial tem a sua vida ameaçada, ele tem o direito e até o dever de se defender como qualquer cidadão. É legítima a defesa contra um ataque violento, de modo que muitas vezes a ação policial vai envolver violência, mas essa será uma violência absolutamente legítima, uma violência imposta pelas circunstâncias. Nós nunca podemos definir uma política de segurança inspirada na violência. Quando nós liberamos a polícia para ser violenta, na verdade nós estamos dando uma espécie de carta branca para a polícia agir com arbitrariedade, sem respeito à lei. Mas se a polícia não respeita a lei, como é que ela vai impor a lei? O seu papel é fazer com que a lei se cumpra. No Rio de Janeiro, em 1995, as polícias mataram o mesmo número de pessoas que todos os 19 mil departamentos de polícia dos Estados Unidos, somados. O que acontece no Rio de Janeiro? Vamos tomar o caso mais grave, que é o caso da Polícia Civil. Em termos estruturais, é a mais desorganizada. Na verdade, a Polícia Civil se configura como um arquipélago, quer dizer, um conjunto de ilhas isoladas e autônomas, de agências dispersas, fragmentárias. Cada delegacia é uma espécie de baronato feudal, em que o delegado, os inspetores, detetives e os funcionários que ali trabalham decidem regime de trabalho, negociam entre si a forma de trabalho, métodos de investigação e compartilham as informações. As informações, que são a matéria-prima fundamental, o instrumento básico de trabalho policial, as informações são apropriadas privadamente, são privatizadas, porque elas não são compartilhadas por toda a instituição. Elas ficam restritas a esses baronatos feudais, elas se convertem numa arma importante ou numa moeda daquela delegacia que atua naquela área. E aquela informação passa a servir a propósitos escusos. Então, algumas dessas ilhas, além de não serem eficientes, são também cúmplices da criminalidade. E se elas estão isoladas, elas acabam se apropriando da informação para chantagear o criminoso. Prendem, negociam a liberdade, negociam a vida, a sobrevivência. Chantageiam empresários locais, cobram pedágio ou cobram o direito à não investigação e assim sucessivamente. Na sua opinião, como é possível desmontar os esquemas de poder paralelo que se estabelecem no interior do aparelho de segurança do Estado? O que fazer
nos remete à necessidade da modernização do aparelho policial. Então, observem que a nossa resposta vai significar, simultaneamente, uma resposta ao problema da corrupção e da violência e uma resposta ao problema da eficiência. O que nós temos de fazer? Nós temos de incorporar essas ilhas que estão assim dispersas, esses baronatos que estão autonomizados, nós temos de integrá-los todos à instituição policial civil. Essas ilhas têm de ser parte de um todo. Isso significa a universalização dos métodos de trabalho, isso dificulta qualquer passo em falso, qualquer transgressão, porque permite o controle central, um controle democrático, uma vigilância necessária, uma supervisão indispensável a qualquer instituição que se organize de forma racional. Se nós pudermos, então, integrar essas ilhas, nós vamos ter aquelas informações fundamentais sobre as dinâmicas criminais que nos propiciarão a elaboração de um diagnóstico preciso sobre como as coisas se passam. Se nós dispusermos de um diagnóstico razoavelmente consistente, qualificado, nós seremos capazes de definir planos de ação, ou seja, uma política, estratégias. A violência da favela começou a descer pro asfalto. Homicídio, sequestro, assalto. Quem deveria dar a proteção? Invadir a favela de fuzil na mão. Nós temos de induzir positivamente os bons comportamentos. Como? Valorizando os bons policiais, os bons comportamentos e valorizando os policiais como trabalhadores, com salários dignos, honrados, com condições de trabalho dignas. Se nós formos capazes de valorizar os policiais, de valorizar as boas atitudes, se nós formos capazes de investir bastante na requalificação, se nós combinarmos tudo isso com o desenvolvimento de sistemas, de mecanismos institucionais de controle interno e se dispusermos de ouvidorias competentes, de formas de controle externo, nós estaremos avançando no sentido da moralização. E, finalmente, a terceira via de acesso ao problema é a participação comunitária, a participação social. É fundamental que as comunidades sejam envolvidas no debate. É fundamental que nós discutamos esses problemas com a sociedade, todos os setores da sociedade, sobretudo os setores organizados da sociedade, para que todos tenham consciência dos problemas e compartilhem as soluções. Eu sei que o mundo que eu vivo é errado, mas quando eu precisei, ninguém estava do meu lado. Errado por errado, quem nunca errou. Aquele que pede voto também. É importante que a gente tenha presente que todas as iniciativas, no contexto de uma política de segurança, devem se articular de uma forma orgânica, compondo a unidade de uma política. Ou nós dispersaremos os esforços e não chegaremos a lugar nenhum. Já pedi esmola, já me humilhei, fui pisoteado, só eu sei o que eu passei. Eu tô ligado, não vai justificar, meu tempo é pequeno, não sei o quanto vai durar. É pior do que pedir favor. Arruma um emprego, tenho filho pequeno, sou doutor. Fila grande, eu e mais 300, depois de muito tempo, sem vaga no momento. A mesma história todo dia é foda. É isso tudo que gera revolta. Me deixou desnorteado, mas um maluco armado, tô ligado, bolado. Quem é o culpado que fabrica a guerra e nunca morre por ela? Distribui a droga que destrói a favela, fazendo dinheiro com a nossa realidade. Me deixaram entre o crime e a necessidade. Feio, esperto com uma cara de mal, a sociedade me criou, mas sou marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. Feio, esperto com uma cara de mal, a sociedade me criou, mas sou marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. A violência da favela começou a descer pro asfalto. Homicídio, sequestro, assalto. Quem deveria dar a proteção? Invade a favela de fuzil na mão. Eu sei que o mundo que eu vivo é errado, mas quando eu precisei, ninguém tava do meu lado. Errado por errado, quem nunca errou. Aquele que pede voto também já matou. Me colocou no lado podre da sociedade, com muita droga, muita arma, muita maldade. Vida do crime é suicídio lento. Bango 1, 2, 3, meus amigos lá dentro. Eu tô ligado qual é, sei qual é o final. Um saldo negativo menos um marginal, pra sociedade contar um a menos na lista e engordar a triste estatística de jovens como eu que desconhecem o medo, seduzidos pelo...
Para a construção de uma sociedade justa e fraterna, é fundamental ampliar a divulgação de programas como este. Você pode e deve contribuir para essa divulgação. O Sindicato dos Engenheiros dispõe de cópias dessa fita para exibição em reuniões de igreja, sindicatos, associações, partidos políticos, enfim, em todos os espaços onde hajam pessoas interessadas na construção de uma nova ordem social capaz de garantir uma condição de vida digna para todos os cidadãos. Colabore com esse projeto.